para dar início ao nosso debate, ao nosso convidado, Hugo René de Souza, que é presidente do Sindicato de Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais, Sinfasfisco, para trazer as suas considerações. Seja bem-vindo, Hugo. Obrigado. Boa tarde, deputada Bia. Boa tarde a todas, todes e todos. Antes de começar, eu vou fazer 2 registros. A Bia falou bem durante a fala dela. Nós perdemos centenas, isso mesmo, centenas de trabalhadores que estavam à frente no combate à Covid. Nós perdemos até janeiro deste ano quase 700 companheiras e companheiros que estavam na saúde, que doaram a própria vida para combater a Covid e estão sendo penalizados como prêmio. A Bia citou bem do IPVA, mas tem uma outra coisinha, Bia, que não é tributada também. Os veículos off-roads, aqueles veículos das grandes mineradoras, que não causam prejuízo nenhum para Minas Gerais, as mineradoras não fazem absolutamente nada, só ajudam o Estado de Minas Gerais, eles não pagam IPVA. E a motocicleta daquele menino que entrega comida, ele recolhe IPVA. Bom, diferentemente das minhas falas, que costumam ser muito curtas, hoje eu vou me alongar, não vou me alongar muito, mas eu vou tentar explicar o que é o regime a pedido da Denise, do Sindiúti. Então, para que todos nós saibamos o que é que está nessa casa, tá bom? Luana, pode começar, por favor? Pode passar, Luana. Tudo começou quando vocês viram essa notícia aí. Antes de entrar no regime, eu tenho que explicar isso. Vocês viram essa notícia aí nos jornais, né? STF dá 6 meses para Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal. A maioria de vocês deve ter visto isso, não é? Será que foi isso mesmo que foi definido no STF? Luana, próxima, por favor. Próxima. Olha lá. Essa é a CO do ministro do Supremo, onde ele diz o que vai acontecer. Próximo. Olha lá, no 12. Por todo o exposto, defiro parcialmente o pedido da União de readequação da liminar para estabelecer sua vigência por 6 meses, contados da publicação do presente decisão, ao fim dos quais reapreciarei o pedido. Ou seja, ele não deu 6 meses para aprovar ou não. Ele disse que daqui 6 meses ele vai reapreciar o pedido. Só que não é só isso. Luana, a próxima, por favor. Essa é a liminar do Barroso, a CO 3244. Só que a liminar do Barroso não é a única. O Barroso não é dono do STF. Nós temos mais 2. Nós temos uma do Dias Toffoli, que o Fux é o relator, e temos outra da Rosa Weber. Ou seja, é mentira. Isso que está na imprensa é mentira. Nós não temos 6 meses para entrarmos no regime, para aprovar o regime. Então, fica aí só a primeira informação. Essa é a primeira mentira que vocês vão ver aqui hoje. Vamos lá, no regime de recuperação fiscal. Tudo que eu for dizendo, eu vou capitular nas lâminas. Essa primeira parte eu vou ignorar, depois no final vocês vão ver a primeira do Barroso. Então, tudo está capitulado nas lâminas. Isso aí está a base legal, de onde é e para onde vamos. Próximo, por favor. As principais medidas exigidas para adesão, eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Olha lá, o primeiro é a alienação das empresas estatais, está aqui do meu lado, um que está torcendo para que isso aconteça, né, Jair? A segunda, a reforma da Previdência, que já foi aprovada aqui em Minas Gerais. O fim do regime jurídico dos servidores públicos, estabelecer teto de gastos. Leram bem isso aí? Estabelecer teto de gastos. Esse teto de gastos é o que aconteceu na Emenda Constitucional 95, que ficou conhecido como a PEC da morte. É proibir que se invista no pobre. É isso. E a instituição do regime de previdência complementar, que já foi aprovado nessa casa também. Próximo, por favor, Luana.
O prazo de vigência, 9 anos, 9 exercícios financeiros. Gente, chega a ser cômico, se não fosse trágico, isso que eles vão apresentar. Próximo. Aquilo ali são as condições para adesão, e elas são cumulativas. Nós temos que ter as despesas correntes superiores a 95. Eu estou mostrando isso porque depois eu vou explicar por que Minas não pode aderir. B, as despesas com pessoal superiores a 60% da receita corrente líquida e o valor das obrigações contratadas maior que a disponibilidade em caixa. Então, são essas 3 cumulativas. Próxima, por favor. Depois de aprovado, olha que beleza. A deputada Bia falou isso aqui lá no início. Chega a ser surreal eu ter que dizer aqui no Legislativo que o Legislativo tem que se proteger a si próprio, porque é isso que vai acontecer. Olha lá, o que acontece? O Ministério da Economia vai elaborar o plano de recuperação fiscal. Está no futuro, o verbo está certo. Isso vai acontecer no futuro, ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que vai vir, ninguém sabe o que vai acontecer nesse plano de recuperação fiscal, nesse regime de recuperação fiscal. E como é que vai ficar? O controle fiscal do Estado ficará com o Conselho de Supervisão e a perda total da autonomia do Estado, gente. Porque como é que funciona? Olha lá, são 3. Um é indicado pelo Ministério da Fazenda, o outro do TCU e o indicado pelo Estado. Nós vamos ter um indicado lá. Então, é a perda da autonomia do Estado. Nós estamos entregando, e foi o que a Bia disse mesmo, tem que fechar. Aqui pode fechar a cidade administrativa, só que ela esqueceu o principal, pode fechar o Palácio. Fecha, entrega as chaves para o governo federal. Durante a vigência, olha que belezinha aquele primeiro lá. Está proibido. A concessão de qualquer reajuste, vantagem ou benefício. Está proibido. Está lá a capitulação no artigo 8. Então, não pode criar novos cargos, concursos ou outras despesas com pessoal que possam acarretar aumento de despesa com os servidores. Eu vou deixar essa apresentação depois para quem quiser. As principais prerrogativas e obrigação para o Estado aderir. A suspensão e diferimento do pagamento. Essa suspensão, o que acontece? Não quer dizer que a dívida vai ser perdoada, não. Ela vai suspender no primeiro ano e, a partir do segundo ano, nós começamos a recolher 11,11% e assim sucessivamente. Depois 22,22%, 33,33%, até no 9º ano nós atingimos 100%. Ou seja, não tem absolutamente nada de perdão nenhum, não tem vantagem alguma até agora. A União, nesses 9 anos, pagará o serviço que ela é avalista. O novo indexador da dívida é IPCA mais 4% anuais. Se fosse esse ano, seria maior do que os 14% que nós vamos pagar. Eles vão falar assim, não, mas nós temos a opção de escolher o menor indexador, mas não vai mudar muita coisa, não. Volta só um minutinho, por favor. Sim, pode passar. Não, o último interessa ao Jairo, eu queria mostrar lá, Jairo. O 5, o Estado dará garantia de suas receitas brutas tributárias nas transferências. Ou seja, além de vender um patrimônio nosso, ele vai ter que dar a garantia das receitas. Próximo, por favor. Olha, para que é a primeira coisinha lá, gente, quando ele diz que servidor nenhum vai ser atingido, olha os financiamentos autorizados. O primeiro, eu queria que vocês focalizassem nele. Financiamento para programas de demissão voluntária. Só pode ser demitido o servidor que está na ativa. E como que isso não vai atingir o servidor da ativa? Mais outra mentira. Além disso, Jairo viu também que está lá as privatizações das empresas públicas. Depois da extinção, como que pode ser extinto? Se ele não cumprir, aí existem todos os prejuízos que estão lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Próximo. Então, as considerações sobre isso aí. Gente, porque eu estive falando hoje com o relator, o Cristiano da Silveira, que é o relator da CCJ, para mostrar para ele que esse regime tem que morrer na própria CCJ. Ele não pode passar da CCJ. Porque é o seguinte, o índice de despesa com pessoal, ele está em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, no segundo trimestre, ele foi de 41,12. Ele está abaixo. O segundo, as despesas correntes estão aquém dos 95%.
estão em 91. Se nós considerarmos só as despesas pagas, e depois eu vou mostrar para vocês, está em 76. E as obrigações contratuais nos quadrimestres são suportadas pelo Caixa, e vou mostrar também. Então, seria um assinte tentar aprovar isso esse ano para considerar a data, o ano base, o exercício base como 2020, foi um ano totalmente atípico, foi o ano da pandemia. Então, se isso for votado nessa casa, será simplesmente um absurdo, o maior dos absurdos que já foi votado nessa casa, porque nós vamos estar levando em consideração um ano que não existiu na história moderna do mundo. Como é que está formado o restos a pagar, que eles usam sempre isso? Os restos a pagar são 35,8 bilhões de reais. Desses, 24 bilhões é a gestão da dívida, 7 bilhões e meio da saúde, por incrível que pareça, durante a pandemia. O resto a pagar da saúde quase triplicou, e 2,7 bilhões para a maioria das senhoras e senhores que estão aqui da educação. Ele deixou de pagar, deixou de investir 2,7 bilhões na educação. Eu coloquei esse tempo de fake news, porque eu queria que vocês ouvissem, rapidinho, são 30 segundinhos, uma fala do governador ontem, num programa que me dá náuseas, mas eu tenho que mostrar para vocês. Você pode soltar o vídeo, por favor, Luana? Se nós conseguirmos... Pode soltar, esse mesmo. Se nós conseguirmos adesão ao regime de recuperação fiscal, nós já comprometemos que, como o Estado vai ter um tempo maior para pagar a dívida dele com a União, que nós vamos estar recompondo o salário de todas as categorias referente às perdas inflacionárias. Eu vou falar. Legal. Entendeu? Foda demais. Para Então, meio que equiparar o que o privado e o público ganham. Vai melhorar para o servidor público, mas nós precisamos primeiro aderir, porque se nós não aderirmos, o que vai acontecer? A União vai chegar e o ano que vem nós já vamos ter de pagar 9 bilhões que ficaram atrasados. Então, a gente, quando criança, a gente ia com a mãe da gente nas igrejas e tinha um sorveteiro na porta da igreja lá vendendo sorvete. A missa começava às 6h30 e terminava às 7h30. E uma plaquinha lá que o sorveteiro ficava até às 7h. E a mãe, na hora que a gente pedia, paga um sorvete para mim? Ela falava, na volta eu te pago. A missa terminava às 7h30. Na hora que a gente passasse lá, não ia ter mais sorveteiro. É isso que ele está falando para a gente. Ele está dizendo, olha, se aprovar o regime de recuperação fiscal, eu vou reajustar o salário de vocês. Mas não pode. Simplesmente não pode. É uma mentira. E mais... O subtenente está aqui. Quem acreditaria na palavra de uma pessoa que mandou um projeto para esta casa de reajuste da segurança pública? Ele mandou e ele mesmo vetou. Como é que vai acreditar nisso? Ou seja, é mais uma bravata. Mas o governador, ele falou um monte de coisa lá, mas como está faltando algumas informações para o governador, nós vamos dar, tá bom? Olha só essa notícia aí. Minas vai receber 8,7 bilhões até 2037 da Lei Candir. Vou contar uma coisinha para vocês. A Lei Candir, ela é de 96, tem 25 anos que ela foi aprovada, e tem 25 anos que nós temos que receber isso aí, 25 anos. E nós aceitamos, como nós somos povo mineiro, acolhedor e bem educado, a receber até 2037. A União vai ter mais 17 anos para pagar o que nos deve. Há 25 anos, serão 42 anos. A próxima, por favor. A dívida era 135 bilhões, mas fez um pequeno desconto. Vocês lembram dessa história que ocorreu nessa casa também? A antecipação da verba do Nióbio para pagar 13º salário? Vocês ouviram falar disso, né? Então, essa antecipação da verba do Nióbio, que na verdade eles venderam o fluxo financeiro da Codemig, a próxima, ela geraria, eu acho que eu fiz o cálculo na próxima lâmina, isso. Ela geraria lá em 2019 6 bilhões
de reais. Como o dólar estava e o Nióbio é vendido em dólar, 1,43 bilhão, em valores de hoje seriam 8 bilhões de reais. Veja bem, é só trocar os 9 bilhões que ele disse no ano que vem. Ele disse que nós teríamos que pagar 9 bilhões. É só trocar esses 9 bilhões, que só tem 2 anos, pelos 9 bilhões, pelos 8, poucos bilhões, que a União nos deve há 40, há 25 anos. O STF, qual juiz, qual ministro em sã consciência não aceitaria isso? É só ele trocar. Então, tá bom, eu vou ter que te pagar, você vem e me paga esses 8 bilhões e nós amortizamos. Só que não é só isso. Nós temos esses 8,04 bilhões do Nióbio, que a Casa já aprovou, do Nióbio não, do fluxo financeiro, mais de 20 bilhões do crime da Vale e outras dezenas de bilhões do crime de Mariana, que devem entrar nos próximos meses. Além disso, nós temos mais 3 bilhões do auxílio que a Câmara aprovou no ano passado para o governo do Estado de Minas Gerais, que ele não usou nenhum centavo, e 2,4 bilhões da venda da Folha, que não usou também. Nisso aí deu 33,5 bilhões de reais. Onde é que está devendo? Para que nós vamos aderir ao regime de recuperação fiscal? Só que não é só isso, gente. Bia, você sabe que o Estado não tem cheque especial, né? Então, nós não ficamos devendo nos bancos. Eu fiz um exercício simples. Se o governador, no dia 1º de janeiro de 2019, tivesse assumido o Estado com o caixa totalmente zerado, que é quase impossível, 0 centavos, e fiz tudo que se arrecadou no ano de 2019, durante o ano de 2019 inteiro, e o que pagou efetivamente. Em 2019, houve um saldo de 10,25 bilhões. Fiz a mesma coisa em 2020, 13,71 bilhões. E a mesma coisa em 2021, 24,03 bilhões. Sabe quanto deu aí? 47,99 bilhões de reais. O Estado pode dizer, não, mas isso não existe. É simples, muito simples. É só ele trazer o saldo e os extratos das contas bancárias que ele teima em não apresentar a essa casa. Não vai fazer isso nunca. Vocês sabem por quê? Porque todo o discurso vai por água abaixo. O discurso de não dar o reajuste para a segurança pública, o discurso de não pagar o piso, todo o discurso vai por água abaixo, inclusive do regime de recuperação fiscal. Então, este é o humanista que nós temos do governo. A próxima, falar em fake news, eu só vou fazer essa observação aí, que vocês viram isso aí ontem. Zema anuncia congelamento sobre diesel de Minas Gerais. Foi de manhã, ele anunciou o congelamento. Só que à tarde, ele mudou, não é congelamento mais não. O que é à tarde? Por favor, Luana. À tarde ele, Zema, Minas reduzirá o ICMS do diesel. Vocês viram que houve uma mudança? Era congelamento, eu vou explicar para vocês. Em que pese os caminhoneiros estarem sendo ludibriados e enganados, porque isso que ele faz de reduzir a alíquota de 15 para 14, vai representar, no valor do diesel, 0,05. O reajuste de ontem foi de 28 centavos. Ou seja, o reajuste, ao invés de ser de 28, vai ser só de 23. Vai passar de 5,41 para 5,64. Vai continuar existindo. Os caminhoneiros estão sendo enganados. E por que não? Por que ele mudou de congelamento? Porque o congelamento ele iria congelar a pauta, o valor do diesel, onde se calcula o imposto, e aí sim, mais para frente, ele poderia ser que diminuísse. Aí um espertalhão foi lá e disse para ele, não faz isso não. Só diminui 1%, que na verdade não é 1% do valor do diesel, só diminui 1%, porque no próprio reajuste a gente já cobre. Ninguém vai ver. Ninguém, absolutamente caminhoneiro nenhum vai ver isso no seu bolso. Só que tem uma coisa, gente. Ele fez isso, usando isso, essa demagogia, só que ele esqueceu de uma coisa. Próximo slide, por favor. Os motociclistas que usam gasolina. E os taxistas, os motoristas de aplicativo, e o trabalhador que vai com seu carro, sua motocicleta para o trabalho. Esses não fazem parte da cadeia produtiva? Esses não são importantes para o governador do Estado? Sabe por quê? Porque a alíquota de gasolina em Minas Gerais é de 31%. 31%. A do etanol é de 16%. E a do diesel é a menor delas, é de 15%. Por que ele está diminuindo só a do diesel? E os outros moradores e moradoras de Minas Gerais? Por que estão sendo ignorados? Nós estamos vivendo momentos de fake news. Nós estamos vivendo momentos que eles estão querendo mentir para a população
para que possa aprovar o regime de recuperação fiscal. Mas eu disse tudo isso por um motivo só. Ele abriu mão de receita. Não abriu? Próximo slide. Terminei. Quem abre mão de receita não precisa de regime de recuperação fiscal. É porque está sobrando. Eu termino aqui as minhas palavras, as minhas considerações. Quero agradecer novamente a deputada Bia, todas as companheiras e companheiros que estão aqui. Eu vou deixar os slides, porque nas planilhas tem as informações que vocês precisam. E deixo um grande abraço e vamos em frente. Esse regime é pior do que tudo que já se passou nessa casa. Obrigado.